A paz do Senhor, meus irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Raifano Batista, pela iniciativa neste curso de plantação de igrejas. Desde a primeira aula ali no Tempo Central, no domingo passado, eu tenho sido tocado pelo Espírito Santo em relação a esse assunto. Realmente tem sido muito impactante esses dias do curso. E hoje eu estou com a incumbência, a responsabilidade de tratar de dois assuntos aqui específicos: evangelismo e integração. Que Deus possa mover a sua igreja através deste curso para a obra tão urgente que é a evangelização e as missões, certo? Eu gostaria, a minha oração é que aquilo que eu senti desde o domingo passado até o momento em que concluí a escrita dessa apostila, as experiências que eu tive através das leituras, dos textos bíblicos consultados, as meditações através de oração, que aquilo que ardeu no meu coração possa também se propagar, e acredito que esteja se propagando no coração de todos aqueles que se inscreveram nesse curso, certo? Então nós temos um grande desafio realmente missionário, evangelístico, e nesta oportunidade nós estaremos abordando esses dois temas, evangelismo e integração, ok? Na introdução da nossa apostila, eu coloco o texto de Mateus 28, 19 e 20, vocês podem acompanhar aí na apostila, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Os textos que estão sendo utilizados na apostila, os textos bíblicos, eles estão baseados na nova Almeida atualizada, ok? Conforme está na bibliografia utilizada. Bem, então esta ordem foi recebida pelos apóstolos e cumprida com êxito, tendo o evangelho chegado às partes mais distantes do mundo conhecido da época. Porém, ela não foi concluída, pela igreja primitiva. Essa obra, essa missão dada por Senhor Jesus aos primeiros discípulos, ela foi transmitida à igreja cristã ao longo dos séculos e chegou até nós, a igreja do século XXI. E cabe-nos a pergunta, a igreja de hoje tem dado continuidade a essa ordem? Da mesma forma e zelo que os primeiros cristãos a colocar em prática? Qual o significado do termo evangelismo para eles e o que o evangelismo significa para nós? O que é ser discípulo à luz dos escritos bíblicos do Novo Testamento e qual o nosso atual entendimento em relação a esse assunto? A nossa geração possui recursos tecnológicos, estruturais, financeiros, humanos, jamais imaginados pelos primeiros líderes cristãos. Será que todos esses recursos têm nos proporcionado atingir resultados maiores e mais eficazes que nossos primeiros irmãos? A qualidade dos convertidos hoje acompanha a mesma qualidade de vida e compreensão do Evangelho de Cristo dos primeiros discípulos? Essas perguntas trazem sérias dúvidas sobre a eficácia do nosso serviço cristão, bem como nos desafia a repensar os nossos métodos, as nossas estratégias, mas principalmente as nossas atitudes em relação à grande comissão chegada à nossa geração. O evangelismo ou missões foi o grande propulsor do movimento cristão na tarefa de alcançar as nações para Cristo. Mas será que nossas ações evangelísticas possuem o mesmo significado e propósitos dos primeiros cristãos? Ao acompanharmos o relato do ministério do Senhor Jesus nos evangelhos e a continuidade da sua obra, levada a cabo pelos 12, podemos perceber que todo esforço evangelístico ou missionário está baseado no discipulado. Isso é uma coisa importante, uma temática que salta aos olhos no Novo Testamento. Tudo estava baseado no discipulado. Discípulo fazendo discípulos, e assim a igreja se fortalecia, crescia, avançava sem que as portas do inferno pudessem prevalecer contra ela. Desde o chamado dos 12 até a assunção do Senhor ao Pai, podemos perceber o mestre investindo tempo integral no treinamento dos 12. Foram cerca de 3 anos de treinamento intensivo,
a fim de que eles pudessem levar adiante o desafio que lhes seria confiado. Eles se tornaram discípulos sendo ensinados e vendo na prática a vida do Senhor Jesus. Eles geraram outros discípulos, de forma que a igreja, em seus primórdios, era formada por discípulos de Jesus. Basicamente, a igreja primitiva era um discípulo de Jesus. Será que podemos afirmar que nossas igrejas estão formadas atualmente por discípulos? Eles manifestam a vida de Jesus em suas vidas da mesma forma que os primeiros discípulos imitavam o Mestre? Ou temos apenas frequentadores de igreja que pagam seus dízimos, entregam suas ofertas, comparecem aos cultos dos domingos e nada mais? Não geram discípulos e não participam do esforço de trazer novas pessoas a Cristo. Essa é a nossa realidade? Ou, na verdade, nós temos discípulos dentro da nossa igreja que estão gerando outros discípulos? A estratégia bíblica determinada pelo Senhor Jesus foi o crescimento através da multiplicação de discípulos. Discípulos gerando discípulos. Como poderemos ganhar o mundo e transformá-lo se não conseguimos a transformação através da igreja? A igreja precisa ser um vetor de transformação da sociedade. A igreja é inserida dentro das escolas, das universidades, organizações, instituições, meios de comunicação, cultura, artes e esporte. Não vamos transformar a sociedade através de postagens nas redes sociais ou protestos através dessa mídia. A mudança que o mundo precisa ver deve ser vista na vida daqueles que se dizem cristãos. Se nós tivéssemos um exército de discípulos espalhados nos diversos ramos da sociedade, com certeza o impacto que a forma de vida atual estaria trazendo sobre a igreja com certeza não seria tão grande, tão preocupante como nós temos visto nos nossos dias. O Brasil é considerado um país cristão. Porque esse cristianismo não é percebido nas diversas camadas da sociedade? Porque não dominamos todos os ambientes de forma que nossas leis, culturas, artes e literatura representem bem a doutrina de Cristo? A igreja primitiva conseguiu a inimaginável façanha de fazer o maior império já existente dobrar-se diante de Cristo. Porque não conseguimos realizar o mesmo, nem que seja em nossa cidade, já que temos mais recursos disponíveis que tiveram em seus dias, mais liberdade, mais oportunidades de levar o nome de Jesus à frente. Talvez porque a nossa estratégia não tenha seguido o modelo implementado por nosso mestre. O evangelista Billy Graham, em entrevista à revista Christianity Today, ao ser perguntado qual seria o seu plano de ação caso ele fosse pastor de uma grande congregação em uma metrópole, ele respondeu: penso que uma das primeiras coisas que faria seria formar um pequeno grupo de 8 a 12 pessoas que se reunissem algumas horas por semana e pagassem o preço. Isto lhes custaria alguma coisa em termos de tempo e esforços. Eu compartilharia com eles tudo o que tenho por um período de alguns anos. Com isso, teria de fato 8 a 12 ministros entre os leigos da igreja, os quais, por sua vez, se encarregariam de outros tantos, a fim de ensiná-los. Penso que Cristo estabeleceu esse padrão. Ele passou a maior parte do seu tempo na companhia de 12 homens. Não ficou com as multidões. Na verdade, em todas as vezes que esteve com muita gente, os resultados não foram bons. Os melhores, na minha opinião, segundo Billy Graham, foram colhidos quando ele participou de encontros pessoais ou passou tempo com os 12. Percebe-se que a estratégia do mestre era a formação de discípulos, e foi isso que ele ordenou que a igreja fizesse. Ide e fazei discípulos. Parece que a mensagem foi mal compreendida pela igreja cristã. Hal Wesson escreveu: no início, a igreja era uma comunhão de homens e mulheres centrada no Cristo vivo. Então a igreja chegou à Grécia e se tornou uma filosofia. Chegou até Roma e se tornou uma instituição. Em seguida, a Europa e tornou-se uma cultura. E finalmente chegou à América e tornou-se um empreendimento. Alguém completou. E chegou ao Brasil e firmou-se como evento. Às vezes parece que as palavras do mestre foram: ide e fazei eventos. Isto, na realidade, é uma generalização e serve apenas para nos alertar quanto à nossa responsabilidade de fazer discípulos.
Não acredito que fazer evento seja problema. Até porque no Antigo Testamento Deus estabeleceu 67 dias festivos no calendário da nação de Israel. Porém, eram dias festivos com propósitos bem determinados por Deus. Podemos fazer festas, sim, e eventos, mas não podemos perder o foco da multiplicação dos discípulos. Esta é a tarefa mais importante da igreja na terra. Nós não podemos perder esse foco. A igreja está na terra porque ela precisa fazer discípulos de todas as nações. Houve um esforço há cerca de 3, 4 anos atrás, como iniciativa também do nosso pastor presidente, de colocar em funcionamento os NEDs, que eram os núcleos de evangelismo, que funcionavam nos lares. Eu não sei se por falta de preconceito ou boa disposição da igreja, esses núcleos, né, de evangelismo que estavam focados no evangelismo pessoal, pequenos grupos que se reunissem em suas casas e proclamassem o nome de Jesus, eles não foram à frente, não foram adiante. A nossa metodologia, ela permanece como a das primeiras décadas, quando nós colocamos uma caixa de som e anunciamos a palavra. Não que esse método não tenha resultado, mas hoje, devido ao avanço das cidades, crescimento, né, das cidades, dos bairros, hoje nós às vezes pregamos para muros e portões e não temos a certeza se alguém está a ouvir a mensagem que está sendo anunciada através daquela caixa de som. Certo que foi uma adaptação da metodologia, o método de fazer discípulos que a igreja brasileira encontrou. Mas, voltando ao Novo Testamento, ao dia de Jesus, o que eles faziam era estar no templo e nas casas fazendo discípulos. É importante avaliar o custo-benefício da aplicação dos recursos humanos, financeiros e estruturais aplicados em nossos eventos. Qual tem sido o resultado? Qual tem sido o resultado? Grande número de conversões. Os novos convertidos são acompanhados através do discipulado. Temos visto uma grande evasão dos novos convertidos das nossas igrejas, principalmente por causa da ausência do discipulado. Esta deveria ser a nossa maior prioridade. Nós ganhamos muitas vidas para Cristo através das nossas cruzadas, das nossas campanhas evangelísticas. Nós temos um evento anual da nossa igreja, que é um evangelho de impacto que alcança centenas e dezenas de pessoas todos os anos, mas quando chega o período do batismo em água, a cada 3 meses, nós não conseguimos ver o mesmo resultado em relação ao todo esforço evangelístico que a igreja tem feito em nossa cidade. E não é que o evangelho de impacto, as grandes cruzadas estejam falhando. Estamos falhando justamente na questão de essas pessoas que estão se decidindo por Cristo terem um acompanhamento sadio e de perto por parte de pessoas idôneas, certo? Então, nós vamos apresentar a partir de agora alguns elementos fundamentais da metodologia utilizada pelo Senhor Jesus a fim de preparar os seus discípulos para a continuidade da sua obra. Quando Jesus entregou a grande missão para eles de fazer discípulos em todas as nações e batizar esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, antes que essa incumbência lhes fosse entregue, eles passaram por um período de treinamento. E nós vamos mostrar o passo a passo que nós podemos perceber nos evangelhos da metodologia utilizada de Jesus para preparar os 12 para essa grande missão. Primeira coisa foi o recrutamento. A população da Palestina nos dias do Senhor Jesus girava em torno de 2 milhões de habitantes, sendo que a liderança religiosa, contabilizando aí o partido dos saduceus, que faziam parte da liderança religiosa da época, chegava em torno aí de 7 mil judeus. E o interessante é que Jesus, quando ele foi escolher o seu grupo de trabalho, 12 homens apenas, num universo de 2 milhões de pessoas, a população da Palestina, ele não foi buscar na região da Judéia, onde estavam os grandes líderes, não foi buscar entre os 7 mil líderes religiosos que haviam na época. Pelo contrário, ele foi à busca de homens simples, pessoas simples. E eram leigos, e em nenhum deles havia
uma liderança religiosa da época para iniciar essa grande obra para a qual ele iria os preparar. Homens simples, com suas deficiências, as quais seriam trabalhadas ao longo de cerca de 3 anos. Podemos aqui citar o exemplo de Pedro, que era muito impulsivo, iracundo, às vezes violento. Podemos citar o caso de João e Tiago, que não tinham misericórdia, quiseram destruir a aldeia de samaritanos. Podemos citar o caso de Natanael, que era preconceituoso. Ele não quis nem conhecer Jesus, só por saber que Jesus era da região da Galileia. Pois bem, então eram homens desse tipo, pessoas comuns que seriam trabalhados pela pessoa do mestre para receber essa grande obra em suas mãos. Eles estavam presentes em todas as situações com o Senhor. O aprendizado foi principalmente através da prática. Precisamos identificar na nossa congregação, na nossa igreja, pessoas que amem o Senhor e estejam dispostos a se entregarem a Ele e a sua obra de boa vontade e com alegria, a fim de serem discipulados e preparados para ganharem outros. Jesus identificou naqueles 12 homens o potencial que eles teriam, com exceção de Judas, que pelo meio do caminho ficou devido à traição, mas o resultado não foi perdido como um todo, pelo contrário, 11 deles deram bons frutos. Jesus os conhecia com suas deficiências, suas incapacidades, mas ele sabia que após o treinamento e o revestimento do poder por parte do Espírito Santo, esses homens iriam fazer coisas inacreditáveis aos olhos humanos. E foi assim que foi feito o recrutamento do primeiro grupo de trabalho que passou aí cerca de 3 anos com Jesus. Então essa mesma atitude nós devemos ter para com os novos convertidos. Às vezes nós temos uma tendência a querer procurar os melhores, os mais capacitados, os mais inteligentes, os mais letrados, os mais preparados do ponto de vista intelectual e acadêmico. Mas nem sempre, preparo vai resultar num bom resultado, ok? O mais importante é ter esse desejo sincero de querer trabalhar com sinceridade para Cristo, porque a capacitação principal vem do Senhor. A associação, o Senhor sempre estava com eles. Diz aí o texto de Marcos capítulo 3, verso 14. Então designou 12, os quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Eles estavam sempre com o mestre. Dormiam e faziam as refeições no mesmo lugar. Viajavam e sempre participavam das instruções do Senhor às multidões. O novo convertido precisa ser acompanhado em seus primeiros anos de conversão. Assim como um bebê necessita de cuidados até crescer, da mesma forma, a pessoa que se chega a Cristo precisa de acompanhamento de alguém equilibrado e idôneo. É muito importante que essas pessoas que se decidem por Cristo sejam acompanhadas logo de imediato, para que não aconteça o que o Senhor relata na parábola do semeador, que o inimigo de nossas almas vem e remove a semente que foi plantada naquele coração. Ele precisa de um acompanhamento, uma ligação logo no primeiro dia, precisa de uma visita nos primeiros dias, ele precisa ser colocado aos cuidados de uma pessoa idônea que resolva e tome para si a responsabilidade de cuidar dele. Participar dos momentos, tirar as dúvidas que vão surgir nos primeiros dias, apoiar nos momentos difíceis que sempre vêm depois da decisão, quando o tentador investe contra a vida do novo convertido para desanimá-lo. Então ele precisa de alguém que esteja próximo. Jesus fez isso de perto com os seus apóstolos. Consagração. O discípulo aprende do seu mestre através do exemplo. O apóstolo Pedro escreveu: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Está lá em 1 de Pedro 2,21. Ninguém pode ser mestre se não tiver uma vida íntegra. Ninguém pode ser mestre se não tiver uma vida exemplar para servir de exemplo para o novo convertido. Nós não estamos querendo falar aqui de perfeição. Nós temos nossas fraquezas, nossas incapacidades. Mas o Senhor Jesus foi e é perfeito em todas as coisas. E ele exercia a autoridade sobre as multidões porque justamente a sua vida era uma vida íntegra, uma vida exemplar, muito diferente da vida dos escribas, dos fariseus, nos quais Jesus criticou a hipocrisia.
A mesma palavra, os mesmos pergaminhos, os mesmos versículos, os mesmos livros bíblicos que foram utilizados pelos fariseus, foram usados por Jesus. Mas as multidões se admiravam da doutrina de Cristo, porque diz, segundo o texto bíblico, que ele pregava como quem tinha autoridade. E a autoridade ela é conquistada através de uma vida íntegra, uma vida exemplar. Coerência entre o discurso e prática. Ninguém que se propõe ser um discipulador pode ter falhas éticas e morais. O prejuízo para a obra é muito maior do que se essa pessoa se eximisse de se tornar um discipulador. É muito melhor não querer ensinar outro quando a sua vida é uma vida eticamente desqualificada, do que tentar ser exemplo para uma outra pessoa. Porque o discípulo ele vai aprender principalmente através do exemplo. Doação. Cristo se entregou por seus discípulos, esvaziou-se de sua glória, humilhando-se na forma humana por amor a cada um de nós. Da mesma forma, seus discípulos deveriam doar-se aos outros. O discipular requer uma entrega total para o novo decidido. Requer disponibilidade, paciência, amor e perseverança. Foi isso que Jesus fez pelos discípulos e foi isso que os discípulos fizeram por os discípulos que foram gerados por ele. Disponibilidade, atenção, cuidado, proximidade. Eles sempre procuravam estar juntos, presentes, para auxiliar um novo convertido nas suas dificuldades, nas suas dúvidas. Oravam com eles, estudavam a palavra junto com eles, os aconselhavam e estavam presentes, inclusive, nos momentos de refeição, sempre com alegria e trazendo um bom ânimo para aqueles que estavam sendo alcançados pelo Evangelho. Demonstração. O Senhor ensinou os discípulos a orar, a utilizar as Escrituras, a ganhar almas, a pregar e expulsar demônios. Eles aprenderam através do exemplo. Eles estavam sempre com o Senhor. Tudo o que o Senhor fazia tinha um objetivo de instrução para eles. Então, Jesus foi demonstrando para o grupo dos 12 como a obra iria ser realizada e eles podiam perceber as dificuldades, os embates que Jesus teve com os seus opositores. Eles acompanharam o Mestre no dia a dia. Os nossos discipulandos, as pessoas que vão ser cuidadas por nós, precisam nos ver em ação. Quando estivermos orando, quando eles devem estar por perto. Eles devem nos acompanhar sempre que possível, em momentos de ministração da palavra, quando você for levar uma palavra a uma igreja local ou até mesmo outra cidade, se você puder levar ele consigo, próximo a você, o acompanhando nesses momentos importantes, vai ser de grande valia para o crescimento espiritual e fortalecimento da fé desse novo discípulo. Eu lembro bem que quando eu retornei aos caminhos do Senhor, eu tive um dirigente que na cidade de Marabá, Pará, que ele se encarregou da minha instrução e da minha família. Ele teve o cuidado de, naqueles primeiros meses, nos acompanhar, nos levava para a sua casa para meditar na palavra, orava conosco, trazia hinos para que nós pudéssemos ouvir, acompanhou de perto, se tornou como um pai e a sua esposa como uma mãe para mim, para minha esposa e para os meus filhos, certo? Cuidou de nós, isso nos ajudou a nos firmarmos no caminho do Senhor. Os primeiros passos são muito importantes. E aí ele mostrava, ele nos levava para os trabalhos onde ele ia pregar, as campanhas que ele estava executando, eu sempre estava junto com ele, acompanhando e vendo como ele fazia, me colocava para dirigir os cultos, mesmo sem eu saber nem pegar no microfone ainda, mas ele foi demonstrando e me ajudando, de forma que ele contribuiu de forma considerável para o meu desenvolvimento espiritual. Delegação. Fez parte do treinamento prático dos 12 a liberdade para trazer outras pessoas a Cristo. O Senhor Jesus começou a chamar os discípulos de forma individual. Ele chamou André chamou Simão Pedro, depois ele chama Tiago e João, ele foi chamando Filipe, Natanael, foi chamando um a um. E enquanto eles eram chamados, eles iam ficando perto de Jesus, iam sendo ensinados e convivendo com ele para ir aprendendo a vida do Mestre, aprender pelo exemplo do Mestre. Certo? Bem, e ele deu liberdade para que os seus primeiros discípulos também trouxessem outras pessoas a Cristo. Ele não os repreendeu quando Mateus ele organizou um jantar na sua casa
convidou seus amigos e convidou Jesus para jantar com eles. Jesus deu liberdade para que eles fizessem isso. Por quê? Jesus deu autoridade e liberdade para que eles também começassem a se desenvolver. Aí, a princípio, de forma individual. Mas chegou o momento em que eles deveriam começar a estar sozinhos. Então, primeiro ele pegou os 12, separou 2 a 2 e os mandou pregar nas cidades. A ordem era curar os enfermos, expulsar os demônios e anunciar as boas novas do reino. Eles retornaram, fizeram o relatório. Posteriormente, Jesus os envia de novo. Agora o grupo de discípulos cresce, 70 deles. A mesma ordem, 2 a 2, nas aldeias, nas cidades, nos povoados, levando a palavra, lhe deu ensinamento. Eles deveriam procurar ali pessoas que pudessem ser receptivas às palavras. Ele disse, qualquer casa que for digna, ou seja, pessoas receptivas, com fé, com uma boa vontade para a palavra de Deus, eles eram orientados a ali ficarem, permanecerem até que o trabalho fosse concluído naquela localidade. Jesus deu as instruções e delegou a atividade de levar a palavra. Enquanto isso, Jesus também continuou pregando em outras cidades, mas os discípulos foram enviados com liberdade para fazer a obra. Uma observação importante sobre delegação, quando nós entrarmos nesse ponto com os nossos discipulandos, quando a pessoa que está sendo acompanhada por nós vamos dar uma tarefa, delegar uma tarefa para que ele venha realizar, é importante lembrar que nós delegamos apenas a autoridade, mas não a responsabilidade. Se alguma coisa ocorrer de errado, a responsabilidade é daquele que enviou, certo? Então, se eu dou autoridade para alguém realizar uma determinada tarefa, eu tenho que estar consciente que a responsabilidade, tanto pelo resultado benéfico ou ruim, executado por aquela pessoa, a responsabilidade é minha. Então, a responsabilidade da obra era do Senhor, porém os discípulos receberam dele a autoridade para representá-lo nas cidades, povoados e aldeias por onde passassem. Na metodologia utilizada pelo Senhor Jesus, os discípulos passaram um tempo sendo ensinados e vendo o Mestre ensinar as multidões e pessoas em particular. Viram-no curar enfermos, expulsar demônios e realizar outros milagres. Era chegado o momento de eles fazerem sozinhos a obra da evangelização. Devemos então tomar o cuidado de não pular etapas no discipulado. O discípulo, ele precisa ser preparado de forma gradativa até que esteja em condições de agir sem supervisão direta e pronto para treinar outros. A supervisão. O Senhor acompanhava o desempenho dos 12. Após o envio deles ao campo missionário, o Senhor os reuniu. E para quê? Eles relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Então é necessário fazer esse acompanhamento. Não é simplesmente largar o discípulo no campo. Quando ele retorna, há uma prestação de contas. O que foi ensinado? Quais as questões que foram levantadas pelos ouvintes? Quais as operações do Espírito Santo enquanto eles estavam em campo? É preciso que esse relatório seja trazido. E aí é uma oportunidade do discipulador, do mestre, ou aquele que está ensinando aquela pessoa, de corrigir os rumos, fazer os pequenos ajustes, de elogiar, reconhecer o trabalho. É importante comentar, né, que após o retorno da missão, o Senhor os convidou para descansar em um local tranquilo. Né? Então Jesus, depois que eles chegaram cansados, e aí o texto de Marcos diz que eles não tinham tempo nem para fazer refeição, quando eles chegaram já cansados, né, da obra que o Senhor os tinha enviado, o Senhor os chamou para um lugar reservado, deserto, para que eles pudessem descansar, fazer uma refeição, um momento de comunhão ali com eles. Tá? Frutificação. O discipulado estava concluído. Depois que eles foram enviados às cidades, que eles trouxeram relatório alegre, dizendo que pelo nome de Jesus até os demônios estavam se submetendo a eles, depois de tudo isso, então eles estavam prontos então para serem enviados por conta própria. E aí a orientação final de Jesus, né? O discipulado estava chegando ao fim, mas eles precisavam gerar novos discípulos, eles precisavam frutificar. O mestre não estaria mais presente de forma física, o Senhor já reuniu eles. Nós vamos ver aí o encontro, né,
pessoal, particular de Jesus com seus discípulos no Evangelho de João, principalmente a partir do capítulo de número 12 até o capítulo de número 17 e depois da ressurreição, os últimos capítulos do Evangelho de João, a vida particular, íntima de Jesus com seus discípulos. E ali o treinamento estava chegando ao fim, Jesus deu algumas instruções importantes para eles, cerimônia do lava-pés, para que eles não disputassem cargos ou posições, né, quando ele se ausentasse. Ele deu a esperança, né, de que na casa do Pai há muitas moradas. Ele prometeu o envio do Consolador. No capítulo 16 eles não ficariam órfãos, mas no capítulo 15 ele disse que ele era a videira verdadeira e eles eram os ramos, e que o ramo que fosse frutífero seria cortado e lançado fora no fogo, mas aquele ramo que frutificasse seria limpado, seria passado por limpeza para que desse mais fruto ainda. Então Jesus cobra deles frutificação. Então ele disse que não estaria mais presente, ele estaria retornando para o Pai, mas o Consolador estaria com eles, e eles teriam o suporte do Espírito Santo, que os guiaria, se ensinaria, e lhes daria sabedoria para responder às questões que se lhes apresentassem. O que ele esperava agora daquele grupo de discípulos? Que eles frutificassem. Você pode depois ler com calma, João, capítulo 15, versos de 1 a 8. A continuidade daquilo que o Senhor viera fazer, agora estava em suas mãos, na mão dos discípulos. Não está mais em suas mãos, mas na mão daqueles que crescem em sua pregação. Não só na mão dos discípulos, mas seria passado para a mão daqueles que viessem a crer na pregação deles. Então Jesus estava passando, por assim dizer, o bastão. A obra ia ser continuada por seus discípulos, e os discípulos iriam gerar novos discípulos que tomariam essa obra em suas mãos e dariam continuidade. Isso aconteceu, porque o Evangelho chegou até os nossos dias. Então o discipulado será concluído quando o discípulo começar a frutificar e gerar novos discípulos. Isto não quer dizer que ele não tenha nada mais a aprender, mas simplesmente que ele agora tem liberdade para andar por conta própria. Não é porque o discípulo está, por assim dizer, formado, que ele agora não precisa mais prestar conta, nem precisa mais passar por treinamento. Não. O que ele tem agora é liberdade para dar continuidade à obra fazendo novos discípulos, mas ele sempre precisa do suporte dos seus mentores. E os mentores precisam ter essa disponibilidade de acompanhar, mesmo quando esse discípulo vai para um lugar distante, esse discipulando foi para um lugar distante, se tornou discípulo, mesmo assim nós temos a responsabilidade de acompanhar, mesmo que de longe, para ver o andamento. Ainda hoje eu acompanho por grupos de WhatsApp, por mensagens, o andamento de determinadas pessoas que ficaram sob os meus cuidados, para ver o progresso. Aconselho ainda, eles me ligam, mandam mensagem, pedem conselhos, relatam o que estão fazendo, eu elogio e vejo o crescimento que Deus tem proporcionado em suas vidas. É uma responsabilidade do mentor não abandonar o seu liderado. Bem, nós concluímos aqui a primeira parte, que fala sobre a parte da evangelização. Né? Resumindo, a evangelização, à luz do Novo Testamento, é fazer discípulos. Se nós não estamos fazendo discípulos, nós estamos apenas anunciando a palavra. Mas o que Jesus espera é que nós façamos discípulos. E aí sim, a obra da evangelização, que é levar as boas novas ao coração dos perdidos e fazer com que eles levem adiante essas boas novas a outros perdidos, possa finalmente ter êxito e chegar à sua conclusão. Bem, depois que a palavra é anunciada, que as pessoas se decidem, o grande desafio nosso, como pregadores da palavra de Deus, como ensinadores, é integrar esses novos decididos à igreja. Fazer com que eles façam parte da família de Deus, da congregação dos santos, que eles possam ser verdadeiramente acolhidos e recebidos no nosso meio, dentro da igreja. O grande desafio da evangelização é garantir a integração, então, do novo na fé no ambiente da igreja. Billy Graham disse que a decisão é 5%. O segmento a essa decisão, que é o tornar-se discípulo, é 95%. Então, quando eu levo a palavra a uma determinada pessoa e ela diz que quer Jesus como seu Senhor e Salvador, 5% do trabalho foi feito.
a grande parte vai começar a partir de então, que é discipular, que nada mais é uma comparação simplista, fazer com que aquela pessoa se torne o mais parecido possível com Jesus, transformar ele numa cópia de Cristo, que ele seja, por assim dizer, um clone do Senhor Jesus aqui na Terra. É o grande desafio do discipulador. Então, aqui onde se encontram as grandes dificuldades da igreja. A cada ano temos inúmeras decisões por Cristo, mas a quantidade de pessoas que chegam às águas batismais e passam a gerar novos discípulos não possuem uma correlação direta com esse grande número de decisões que temos de forma anual na nossa igreja. Há inúmeros fatores que prejudicam o desenvolvimento espiritual dos nossos convertidos. Nós vamos abordar aqui apenas alguns deles, né? E o primeiro, e eu acredito que a grande dificuldade, a grande barreira que nós precisamos vencer no nosso século, nos dias atuais, é justamente a barreira da falta de pessoas disponíveis para realizar o discipulado. O Senhor Jesus anteviu essa dificuldade. Ele sabia que nós, igreja, teríamos essa dificuldade. Ele sabia que a liderança da igreja passaria por esse problema. Ele sabia que a igreja sentiria essa dificuldade ao longo dos séculos. E aí em Mateus, de capítulo número 9, versículos 36 e 37, ele pede, né, que ele diz que grande é a seara, mas a quantidade de trabalhadores, na realidade, é muito pouco. Então ele pede que nós roguemos a ele, o Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então nós precisamos insistentemente interceder ao Senhor para que ele levante pessoas com disponibilidade para fazerem a obra, certo? Essa parte, né, esse tema da oração, intercessão direcionada para a plantação da igreja, ela vem sendo abordada por todos os preletores desde o dia de domingo. E nós não podemos deixar de comentar isso, reforçar. Nós precisamos pedir que Deus levante pessoas para dar continuidade a essa obra. Nós precisamos pedir que o Senhor levante pessoas com disponibilidade, que queiram se doar para fazer o trabalho do discipulado, que queiram ir, que queiram dedicar seu tempo e suas vidas para essa obra tão importante, confiada a cada um de nós pelo Mestre. O nosso problema, na verdade, nunca foi ter pessoas preparadas, mas principalmente pessoas disponíveis. Alguém disse, né? Disponibilidade é mais rara do que capacidade. Nós temos hoje pessoas estudadas, formadas, com cursos teológicos, com acesso a boa literatura evangélica e teológica, que têm uma boa mensagem, que conhecem bem a palavra de Deus, mas infelizmente não têm tempo. Estão muito atarefadas, são muitas coisas, né? E hoje, né, a igreja possui inúmeras pessoas que possuem o mínimo do conhecimento necessário para fazer o papel do discipulador. Mas o que temos observado é que a secularização tem avançado no ambiente eclesiástico e consumido o nosso tempo. A velocidade das coisas, a pressão por bens materiais e pelo conhecimento tem furtado de nós o tempo útil que poderíamos ter para estar investindo no reino de Deus. Parece até que nós estamos como Marta, preocupados com muitas coisas e estamos esquecendo aquilo que realmente importa. Será se nós temos a consciência que aquilo que Jesus mais espera de cada um de nós é que nós façamos discípulos? Será se nós conseguimos entender, interiorizar, receber isso na nossa alma, no nosso espírito, que a função mais importante nossa, como servos de Cristo, aqui é fazer novos servos, fazer novos discípulos para o Senhor? Cumpre-se em nossos dias a profecia de Daniel. Daniel, lá no capítulo 12, verso 4, a parte B, ele diz que o nosso presente século, né, o século dos últimos dias, seria marcado pela velocidade como as coisas acontecem, certo? Muitos correriam de um lado para o outro e o saber se multiplicaria. Isso é uma grande realidade dos nossos dias. O conhecimento tem se multiplicado de forma considerável, certo? Considerável. A explosão do conhecimento dobra
No máximo, a cada 6 meses, nós temos todo o saber humano duplicado. E as pessoas estão correndo de um lado para o outro. Nós não temos mais tempo para nada. E essa vida corrida desses últimos dias está impedindo que nós tenhamos tempo de qualidade para dedicar ao reino de Deus. Então o presente século é marcado pela velocidade, como as coisas acontecem, precisamos acompanhar essa corrida maluca. A corrida é rápida, né? A comida é rápida, fast food, a internet precisa ser de alta velocidade, a leitura tem que ser dinâmica e precisamos realizar várias coisas ao mesmo tempo. Mas um dos maiores ladrões dos tempos atuais é justamente as mídias sociais. Gastamos horas a fio fazendo postagem ou assistindo as mesmas ou dando curtidas, likes e seguindo pessoas e não percebemos que o tempo está se esvaindo entre os nossos dedos. Enquanto isso, vidas preciosas pelas quais o Mestre deu a sua própria vida estão sendo abandonadas à própria sorte. Não podemos desanimar. O Senhor Jesus disse, rogai ao Senhor da Seara. E é isso que nós vamos fazer. Vamos continuar rogando para que a chama do Espírito Santo queime nos corações e desperte pessoas para o trabalho da evangelização e do discipulado. Preconceitos. A primeira, uma outra grande barreira na realidade, que impede que nós possamos fazer essa integração ou discipular dessas pessoas de tal forma que elas se tornem verdadeiros discípulos dentro das nossas igrejas, uma grande barreira encontrada também pela igreja primitiva foi o preconceito. Na realidade, a primeira grande barreira que a igreja cristã encontrou foi a barreira do preconceito. A ordem do Senhor Jesus era fazer discípulos em todas as nações. Porém, a igreja em Jerusalém ela permanecia judaica e muito bem acomodada dentro das paredes do judaísmo. O evangelho ele precisaria sair da circunscrição judaica. Ele chega primeiro aos samaritanos, após a perseguição que aconteceu no livro de Atos, capítulo 8, através de Filipe, quando houve ali a morte de Estevão e algumas pessoas fugiram de Jerusalém e entre elas Filipe leva o evangelho à cidade de Samaria, certo? Então, quando chega aos samaritanos, após essa perseguição em Jerusalém, o evangelho ele não encontra tantas barreiras de integração deste novo na fé. Por quê? O mestre havia preparado o caminho para os habitantes de Samaria. Nós podemos lembrar aqui a parábola do bom samaritano, aquele leproso entre os 10, o único que retornou para dar glória a Deus, era justamente um samaritano. A repreensão do Senhor Jesus para Tiago e João, devido a eles terem querido destruir a aldeia samaritanos, após os habitantes daquela aldeia não quererem receber Jesus ali. É digno de nota ressaltar que os samaritanos eles possuíam um costume semelhante aos dos judeus. Então, assim fica mais fácil eles serem inseridos na comunidade cristã. Os samaritanos guardavam a lei de Moisés e até mesmo eram mais rigorosos na observância da lei, especialmente em relação ao dia de sábado. O grande desafio era as boas novas chegar aos gentios, e para esta missão o apóstolo Pedro foi escolhido. Mesmo após todo o trabalho de preparação realizado pelo Espírito Santo na vida de Pedro, enquanto ele estava na casa de Simão Curtidor, que aí já é um grande avanço. O fato de Pedro estar na casa de Simão Curtidor é um grande avanço, porque um israelita ele evitava ter contato com profissionais dessa área, e poderia ficar imundo. Então eles evitavam contato com pessoas desse ramo de atividade. Então Lucas narra a relutância do apóstolo para adentrar a casa de Cornélio. Quando Pedro chega ali à casa de Cornélio, ele se dirige a ele dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Está lá em Atos 10, capítulo 10, verso 28. Então, enquanto Pedro anunciava o evangelho a Cornélio, familiares e amigos, Deus batizou a todos com o Espírito Santo. Pedro aproveita esta ação divina como justificativa para batizar em águas e inserindo ali na comunidade cristã os gentios, pois estava acompanhado de alguns fiéis que eram da circuncisão. Então, o fato de o Espírito Santo descer sobre a casa de Cornélio foi um respaldo para que Cornélio e sua casa pudessem ser aceitos na comunidade cristã sem empecilhos. Não fosse o revestimento de poder do Espírito Santo sobre a família e a casa de Cornélio,
será se as águas batismais teriam sido oferecidas a eles naquele momento? 9 anos se passam. E aí, agora já com Paulo, na cidade de Antioquia, surge um problema. Judeus que tinham saído de Jerusalém, chegando na cidade de Antioquia, começam a insistir que os gentios se circuncidem e passem a guardar a lei de Moisés para serem aceitos na comunidade cristã. Isso gerou um problema tão grande que foi necessário que uma comitiva, liderada aí por Paulo, Silas e outros ali da cidade de Antioquia, se dirigissem a Jerusalém e juntamente com esses judeus para colocar o assunto em questão. E aí é conhecido como o primeiro grande concílio da igreja, lá no livro de Atos, capítulo número 15. A questão aparentemente não estava resolvida e Pedro então entra na defesa dos gentios. 9 anos se passam depois do evento na casa de Cornélio, e mesmo assim ainda haviam essas barreiras culturais e preconceituosas para a admissão dos gentios verdadeiramente no seio da igreja. Então Pedro ele se levanta como um defensor dos gentios e ele defende a questão de que os gentios não precisam participar dos rituais da lei de Moisés para que eles pudessem ser admitidos na família cristã, certo? Depois desse evento, Pedro encontra com Paulo mais uma vez na cidade de Antioquia, estão juntos, e chega uma comitiva da parte de Tiago ali de Jerusalém. E Pedro, ele se afasta dos gentios, preocupado com a presença daqueles judeus que vinham de Jerusalém. E Paulo diz que o repreendeu de cara, porque a ação dele não estava correta. Então dá para perceber o preconceito, as barreiras religiosas, culturais que existiam na igreja primitiva. O evento em Antioquia ocorre mais ou menos no ano 50. Quanto tempo decorreu desde a ressurreição do Senhor e a sua assunção até que esses problemas fossem sendo tratados? Na realidade, eles passam a ser tratados verdadeiramente através do apóstolo dos gentios, ok? Então nós podemos perceber que as diferenças culturais, de costumes e outras barreiras preconceituosas podem se tornar grandes impeditivos para que a tarefa de fazer discípulos avance. Como nós vamos integrar as pessoas da Igreja de Cristo se nós levantamos muros para afastá-los da nossa comunhão? Então temos muitos desafios para verdadeiramente integrar todos que são alcançados pelo Evangelho, pois como o próprio apóstolo Pedro falou quando estava na casa de Cornélio, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou seja, fazendo acepção delas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo lhe é aceitável. Precisamos entender que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Foi o próprio Deus que resolveu salvar a todos. Ele conta conosco para que possamos ir alcançar essas pessoas, fazendo deles discípulos. Precisamos integrar à igreja o grupo dos ex-assassinos, ex-latrocidas, ex-gays, ex-prostitutas, etc. A grande discussão do momento gira em torno das questões de gênero. Há uma mídia dedicada e diligente para afirmar que o sexo de fato e de direito é o que está na mente da pessoa e não na sua fisiologia. Esse sistema de coisas comprometido com o grande e rebelde adversário de Deus tem influenciado crianças, adolescentes, jovens e adultos. Os próprios pais estão atônitos e alguns têm aceitado essa propaganda como verdade, entregando seus filhos nas mãos de pessoas cruéis e afastadas de Deus. Mas nós sabemos que toda rebeldia e afastamento de Deus levam o ser humano ao desespero. Momentos de desilusão para essas pessoas que estão acreditando nessa mentira ainda não chegou, mas um momento certo chegará e alguns já estão sendo confrontados com essa verdade. Então, visto que esse movimento ainda é recente, essa discussão de gênero é recente na sociedade, no mundo, mas vai chegar um momento em que essas pessoas vão precisar ser acolhidas, vão precisar se chegarem a Cristo, porque vão estar desiludidas e perceberem que foram enganadas. E alguns já estão chegando a esse nível. Será que estaremos preparados ou estamos preparados para acolher e integrar essas pessoas quando elas perceberem que foram enganadas? Enquanto tivermos em nossas fileiras, por incrível que pareça, pessoas que acreditam que um gay não tem salvação ou que uma mulher adúltera não pode entrar no céu, dificilmente levaremos a cabo a tarefa a nós confiada pelo Mestre.
nós temos facilidade para acolher pessoas normais, que estão passando por problemas familiares, profissionais ou até mesmo emocionais. Porém, temos dificuldade em se comprometer com o discipulado do grupo dos excluídos. Podemos até recebê-los na igreja e permitir que participem de nossos cultos. Aceitamos estar com eles no templo, porém não admitimos partir o pão nas casas e comer juntos com alegria e singeleza de coração, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 46. Precisamos entender que o papel de discipular é uma tarefa de todo crente, não apenas a obrigação dos pastores e obreiros. Precisamos entender isso à luz de Efésios, capítulo 4, 11 a 16. Olha o que Paulo escreve. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Qual a função desse grupo? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então, a liderança tem que preparar o corpo de Cristo, os crentes em geral, para fazer o quê? A obra de Deus e edificar o corpo de Cristo. Quando nós falamos edificar o corpo de Cristo, nós lembramos lá quando Paulo disse, eu preguei e Apolo regou. É discipulado. Não há outro caminho. Edificar o corpo de Cristo é através do ensino, do discipulado. Então, cada crente tem a obrigação de fazer essa obra. Se você faz parte do povo santo, então você está incumbido da obra de Deus e da edificação do corpo de Cristo. E qual o propósito dessa edificação desse discipulado? Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. O Filho de Deus produzindo e amadurecendo, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de doutrina, novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Esse é o objetivo do discipulado, nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. E Jesus, que é a cabeça, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Este é o grande objetivo da obra de Deus na nossa vida, da missão confiada por Jesus à sua igreja, a edificação do seu corpo, o discipulado. O papel da liderança eclesiástica, segundo o ensino de Paulo, é preparar então o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Neste texto fica claro qual é o papel do povo santo: realizar a obra de Deus e edificar o corpo de Cristo, que é o discipulado. Será que todos entendemos o nosso papel e responsabilidade diante do reino de Deus? Será que o Senhor morreu para que eu apenas fosse salvo? Frequentasse os cultos aos domingos, entregasse meus dízimos e ofertas de forma fiel? Será se foi simplesmente para aprender disciplinas teológicas, derramar lágrimas diante das mensagens poderosas, levantar as mãos e de olhos fechados, emocionado com a beleza da palavra de Deus e da glória a Deus, aleluia? E após tudo isso, não venha colocar a mão no arado? Não podemos não me comprometer, né, em disciplinar alguém, tornando o mais parecido possível com Cristo? Não podemos transformar o que ocorreu no Calvário em uma obra medíocre e sem resultados sustentáveis. Precisamos fazer a nossa parte. Para concluir, eu vou contar aqui uma história verídica, relatada no livro de Multiplicando Discípulos, o método neotestamentário para o crescimento da igreja, né, de Wayland B. Moore, uma história real, verídica, que diz, né, que no século XIX, um professor de escola dominical, por nome Edward Kimball, ele comprometeu-se a ganhar para Cristo todos os alunos da sua classe. Eu não sei se todos sabem, mas a princípio a escola bíblica dominical ela foi criada com o propósito de evangelização, de conversão e discipulado de pessoas. Então Edward Kimball, ele tinha um grande senso de responsabilidade, especialmente por um rapaz acaipirado, recém-chegado da roça, que havia chegado
que havia começado a trabalhar em uma loja de calçados da Redondeza. Um dia Keeble foi à loja onde esse rapaz trabalhava e numa saleta dos fundos persuadiu o rapaz a aceitar Cristo como seu salvador pessoal. Keeble relatou: tenho visto poucas pessoas cujas mentes fossem espiritualmente mais obscuras do que quando ele entrou na minha classe de escola bíblica dominical. Ou alguém que parecesse mais improvável tornar-se um crente de opiniões claramente decididas, quanto menos com condições de preencher qualquer esfera da utilidade pública extensa. Ou seja, ele não viu nada na vida daquele rapaz, aquele jovem acaipirado. Sabe quem era aquele jovem? Dwight Moody. Ele chegou a tornar-se o pioneiro das modernas técnicas de evangelização em massa. Sua mensagem tocou milhões na América do Norte e na Europa. A princípio, o jeito rude e letrado de Moody não foi bem aceito nas igrejas da época. Porém, certo pastor, que era o reverendo F.B. Meyer, ele ficou comovido ao ouvir o testemunho de duas professoras de EBD da sua congregação. Elas relataram que foram influenciadas por Moody quando o viram ganhar toda a sua classe de escola dominical para Cristo. Elas resolveram fazer a mesma coisa e conseguiram isso em sua igreja, pastoreada por Meyer. Elas também ganharam suas classes de EBD para Cristo. Isso despertou então o interesse em Meyer em se aproximar de Moody. E quando se conheceram, Moody convidou Meyer a ir aos Estados Unidos para ministrar estudos bíblicos naquele país. Na oportunidade, J.B. Wilbert Chapman foi alcançado pelo ensino bíblico de Meyer e ele tornou-se pregador em cruzadas evangelísticas mundiais, levando muitas pessoas a Cristo. Outro que foi tocado também pelo Ministério de Ensino de Meyer foi Billy Sunday, o qual pregou por toda a América do Norte e, como resultado de suas campanhas, foi iniciado um trabalho de oração por homens na cidade de Charlotte, Carolina do Norte. Esse grupo de homens de oração organizou uma série de cruzadas e convidou Mordecai Ham para ser o preletor. Durante uma das cruzadas, alguns adolescentes estavam presentes, entre eles um certo jovem adolescente chamado Billy Graham. Então, todos conhecem Billy Graham e a extensão do seu trabalho, mas uma simples ação no século XIX, iniciada por um simples professor de escola bíblica dominical por nome Edward Kimball, que se comprometeu em levar a Cristo todos os seus alunos, tornando eles discípulos, chegou a resultados inacreditáveis. Na realidade, só a eternidade vai desvendar tudo quanto foi realizado através dessa ação de Edward Kimball, que teve por extensão alcançar até o próprio Billy Graham. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e inflame a chama de missões em nossos corações, que a chama do Espírito nos impulsione a ir em busca dos perdidos e nos constranja a torná-los cópias do Senhor Jesus aqui na terra. Que esse compromisso de fazer discípulos seja meu, seja seu, seja nosso, tudo para a glória de Deus em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, e que nós possamos nos empenhar nessa tão maravilhosa obra.